Olá, estudantes! Eu sou o professor Raul Queiroz de Língua Portuguesa. Pupilos, hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. Sabem onde estamos? Em um lugar mágico, onde as águas contam histórias e a lua escolhe estrelas. Bem-vindos ao mundo das lendas! As lendas são narrativas populares passadas de geração em geração. Elas fazem parte da cultura de um povo, explicando fenômenos da natureza ou ensinando valores, muitas vezes com um toque mágico ou sobrenatural. Mas, pupilos, por mais encantadoras que sejam, as lendas também têm elementos importantes da narrativa, como o narrador, os personagens, o espaço, o tempo e, claro, o conflito gerador do enredo, que impulsiona toda a trama. Vamos mergulhar nessa história juntos? A lenda da Vitória Régia. Nayá era uma bela jovem indígena que se apaixonou por Jaci, a lua, que brilhava no céu e iluminava as noites. Segundo os pajés e caciques, de tempos em tempos, Jaci descia à terra para buscar as mais belas indígenas para transformá-las em estrelas. Nayá, encantada com a história, quis ser levada por Jaci e se tornar uma estrela. Todas as noites, Nayá admirava a lua e, pela manhã, recusava o cortejo de diversos guerreiros. Certa noite, ao lado de um igarapé, Nayá viu o reflexo de sua amada nas águas escuras. Animada e sem acreditar que estava tão próxima de sua paixão, Nayá atirou-se no igarapé, sumindo entre as águas e afogando-se. Vendo o sacrifício de Nayá, Jaci resolveu transformá-la em uma estrela incomum. O destino de Nayá não estava no céu, mas nas águas, a refletir o clarão do luar. Nayá virou a Vitória Régia, a grande flor amazônica das águas calmas, a estrela das águas, tão linda quanto as estrelas do céu e com um perfume inconfundível, e que só abre suas pétalas ao luar. Pupilos, que história forte e poética, não é? Vamos agora identificar seus elementos. Vamos começar com aqueles que são responsáveis pela própria história, os personagens. A personagem central ou protagonista é Nayá. É ela quem vive o conflito, toma as decisões e se transforma no final. Já Jaci, a lua e os pajés ou caciques são personagens secundários. Eles aparecem como parte da cultura e do contexto, influenciando Nayá com seus ensinamentos, mas sem viver diretamente o conflito. Agora, pupilos, atenção aqui. Essa parte é importante. Qual é o cenário da nossa história? A narrativa se passa em um espaço físico, à beira de um igarapé, em um ambiente amazônico cheio de elementos naturais, floresta, céu estrelado, lua brilhando. E o tempo da história é um tempo cronológico, com uma sequência acontecendo durante várias noites. Percebem que Nayá toda noite esperava por Jaci? E o mergulho acontece num momento exato, uma dessas noites. Nada está acontecendo fora da ordem natural do tempo. E o narrador? Aqui a história é contada por alguém que observa tudo, mas não participa dos acontecimentos. Isso é um narrador em terceira pessoa do tipo observador, que só conta o que vê sem mergulhar nos sentimentos mais profundos dos personagens. Mas se fosse Nayá contando a própria história, dizendo "Eu vi o reflexo da lua e me joguei na água", aí seria uma narrativa em primeira pessoa, com um narrador personagem. Legal, não é? Agora que já identificamos alguns elementos da narrativa da lenda da Vitória Régia, vamos falar um pouco sobre a forma como as ações acontecem na narrativa, que nós chamamos de enredo.
Esse enredo nada mais é que o conjunto de ações que formam a história. E olha que legal, o enredo pode se organizar de dois jeitos diferentes. Isso muda muito a forma como lemos e entendemos o texto. O enredo linear é aquele em que os acontecimentos seguem uma ordem cronológica, ou seja, do jeitinho que elas aconteceram, começo, meio e fim. Na lenda da Vitória Régia temos o enredo linear, porque tudo é contado nessa ordem. Primeiro, conhecemos a Nayá e o seu desejo de se tornar uma estrela. Segundo, vemos como ela recusava os pretendentes. Terceiro, então acompanhamos o momento em que ela mergulha no igarapé. Por fim, sua transformação na flor Vitória Régia. Agora, pupilos, existe também o enredo não linear, que é um pouco diferente. Nesse tipo, o autor pode embaralhar os acontecimentos, começar do meio, voltar para o passado, depois ir para o presente de novo e assim uma confusão temporal. Mas atenção, pupilos, não importa o tipo de enredo, o importante é a gente saber identificar a sequência dos fatos e o momento em que acontece o conflito, ou seja, o ponto que faz a história andar. Agora, pupilos, tem duas partes do enredo que são super importantes e que às vezes confundem a cabeça da gente. O conflito gerador e o clímax. E claro, eles também aparecem na nossa lenda. O conflito gerador é aquele momento que dá início ao problema, ao desafio que a personagem precisa enfrentar. Na nossa lenda, o conflito começa quando Nayá, encantada com a lua e com a história das jovens que viram estrelas, deseja se tornar uma estrela também. Esse desejo é tão forte que muda o rumo da vida dela. E aí vem o clímax, pupilos. É o ponto de maior tensão da história, aquele momento em que a gente lê prendendo a respiração. O clímax dessa lenda acontece quando Nayá, ao ver o reflexo da lua nas águas do igarapé, decide se jogar, achando que finalmente alcançaria seu sonho. A partir daí vem o desfecho. Nayá não se torna uma estrela no céu, mas sim uma estrela das águas, a flor Vitória Régia, que só abre suas pétalas à noite, quando Jaci brilha no céu. Perceberam como o conflito e o clímax estão dentro do enredo e fazem a história avançar? Sem o desejo da Nayá, nada disso teria acontecido. E o mergulho dela nas águas é o momento que nos leva ao final encantador da narrativa. Agora sim, pupilos, com todos esses elementos claros, podemos avançar para a nossa próxima etapa, a questão modelo. E para a nossa questão modelo, vamos ler o seguinte trecho do conto O Pavão, de Rubem Braga. Vamos acompanhar. O Pavão. Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores. É um luxo imperial. Mas andei lendo livros e descobri que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos. O que há são minúsculas bolhas d'água em que a luz se fragmenta como em um prisma. O pavão é um arco-íris de plumas. Eu considerei que este é o luxo do grande artista, atingir o máximo de matizes com o mínimo de elementos. De água e luz ele faz seu esplendor. Seu grande mistério é a simplicidade. Considerei por fim que assim é o amor, ó, minha amada. De tudo que ele suscita e esplende e estremece e delira em mim, existem apenas meus olhos recebendo a luz de teu olhar. Ele me cobre de glórias e me faz magnífico. Gente, pigmento é uma substância que dá cor aos tecidos ou às células de um organismo. Prisma é um elemento sólido geométrico cujas bases são figuras geométricas planas iguais. E agora o comando da questão. Com base no texto, identifique a alternativa que apresenta corretamente uma característica da estrutura narrativa. Letra A. O texto possui um enredo tradicional com introdução, desenvolvimento e conclusão bem definidos,
seguindo a estrutura clássica da narrativa. Letra B. O conflito gerador do texto ocorre quando o narrador descobre que as cores do pavão são uma ilusão, o que desencadeia uma reflexão sobre a simplicidade. Letra C. O espaço e o tempo são claramente definidos, permitindo ao leitor situar-se com decisões onde e quando os acontecimentos ocorrerem. Letra D. O narrador da história é considerado um narrador observador. Pupilos, o texto não segue o enredo tradicional com começo, meio e fim. Em vez disso, ele mistura elementos narrativos com uma reflexão poética, ou seja, é mais uma crônica reflexiva do que uma narrativa com estrutura clássica. Portanto, podemos eliminar a alternativa A. Reparem também que o texto não apresenta informações claras sobre onde ou quando a história se passa. O foco está mais nos sentimentos e pensamentos do narrador, e não tem um cenário específico com tempo definido. Assim, descartamos a alternativa C. Observem, meus pupilos, que o narrador fala em primeira pessoa, usando expressões como eu considerei e meus olhos. Isso mostra que ele participa da história e compartilha suas próprias impressões. Portanto, é um narrador personagem e não um narrador observador. Podemos descartar aí a letra D. O conflito surge quando o narrador descobre que as cores do pavão não existem de verdade, são apenas um efeito de luz. Essa descoberta leva a refletir sobre a simplicidade e depois a fazer uma comparação com o amor. É essa virada de pensamento que movimenta o texto. Então está correta a alternativa B. Agora que já vimos tudo sobre o assunto elementos da narrativa, é hora de praticar. Vamos praticar! Bom exercício para vocês! Olá, meus queridos! Hoje a dica é comigo, professor Micael Ferreira, professor de língua portuguesa, e falaremos sobre o conflito gerador que aparece nas histórias de narração. Como que isso acontece? Geralmente é um fato que vai gerar um problema para ser solucionado na trama. Quer um exemplo? Por exemplo, em Chapeuzinho Vermelho, qual é o conflito gerador dessa história? Quando o lobo invade a casa da vovozinha. A partir daí, desenrola-se todo um problema, certo? Na história dos Três Porquinhos, onde está o conflito gerador? Quando o lobo ameaça soprar e derrubar todas as casas dos porquinhos. Compreenderam? Agora é hora de praticar! Fala galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. E a nossa questão pede o seguinte: leia o texto e responda à questão. Origem do rio Amazonas. No passado, o Sol se apaixonou pela Lua. O Sol ficou encantado com a beleza da Lua e a iluminava com carinho, enquanto ela sonhava com o calor do Sol e chorava, querendo estar mais perto dele. Um dia, o Sol mandou os passarinhos pedirem a Lua em casamento, e a Lua, cheia de alegria, aceitou. O casamento seria celebrado com grande festa, e o céu se enfeitou com estrelas e nuvens, decorando o firmamento. Mas o mar não aprovou a união e avisou que o casamento poderia destruir o mundo. O calor do Sol queimaria tudo, enquanto as lágrimas da Lua inundariam a terra. A Lua não se importou com o aviso, mas o Sol, preocupado, decidiu se separar dela para não causar destruição. Desde então, sempre que a Lua aparece no céu, o Sol se afasta e, às vezes, quando se encontram, tudo escurece antes de se separarem novamente. As lágrimas da Lua que caíram sobre a terra formaram o rio Amazonas.
O mar zangado não permite que as lágrimas toquem suas águas e tenta acabar com elas com o barulho forte da pororoca. E aí, meus queridos, vocês sabem o que é a pororoca? Bom, pororoca são ondas que se formam no rio em época de cheia, quando as águas do rio se encontram com as águas do mar. E o comando da questão é esse: sobre os personagens da narrativa, é certo afirmar que: letra A, o mar é o protagonista da história. Letra B, os passarinhos que pediram a lua em casamento foram os antagonistas. Letra C, o sol é um personagem secundário na narrativa. Letra D, o sol e a lua são os protagonistas da história. Tempo na telinha! Vamos lá, meus pupilos? Vamos analisar o texto com calma. O mar não é o protagonista da história. Ele aparece como um personagem que cria um obstáculo ao casamento do sol e da lua. Ou seja, ele age como antagonista, aquele que se opõe ao desejo dos protagonistas. Portanto, eliminamos a A. Já os passarinhos não atrapalham em nada, pelo contrário, eles ajudam o sol a fazer o pedido de casamento. Por isso, são personagens secundários que participam da história, mas não vivem o conflito principal. Assim, descartamos a alternativa B. O sol não é secundário. Ele é um dos personagens principais, já que sua escolha de se afastar da lua é o que dá rumo à narrativa. Então podemos descartar a alternativa C também. Tanto o Sol quanto a Lua são os protagonistas, porque são eles que vivem o conflito amoroso, tomam decisões e fazem a história acontecer. O texto gira em torno desse amor impossível e das consequências que ele traz. Portanto, meus pupilos, a alternativa correta é a letra D. E agora a nossa questão pede o seguinte: analise o texto e responda à questão. A viagem ao passado. Em uma pequena cidadela, havia uma lenda sobre uma pedra mágica que permitia viajar no tempo. Numa manhã nublada, Lucas, um garoto curioso e aventureiro, encontrou uma pedra no fundo da floresta da cidadela, escondida entre raízes antigas de uma árvore gigante. Ao tocá-la, sentiu-se transportado para outro lugar. Quando olhou ao redor, percebeu que estava em um campo vasto e desconhecido. O céu estava limpo e azul, e o som do vento soprando nas árvores era tranquilizador. Não reconhecia nada, mas logo viu pessoas a cavalo, roupas antigas e descobriu que havia sido levado para o passado. Intrigado, Lucas andou até um vilarejo próximo, onde as casas eram simples e feitas de madeira. As pessoas olharam com curiosidade e ele logo entendeu que estava em uma época muito diferente da sua. Após explorar um pouco mais, Lucas descobre que, se não voltasse logo, poderia ficar preso naquele tempo para sempre. Então decidiu voltar à pedra mágica na floresta. Com o último toque, a pedra brilhou intensamente e Lucas foi transportado de volta ao presente, exatamente no mesmo local e hora em que havia começado sua jornada, mas com uma nova perspectiva sobre o tempo e o espaço. Então, pupilos, a partir do texto apresentado, o tempo narrativo é: letra A, psicológico,
pois foca apenas nos sentimentos e pensamentos do personagem, sem uma ordem clara dos acontecimentos. Letra B é cronológico, pois os eventos seguem uma sequência lógica, com começo, meio e fim bem definidos. Letra C, psicológico, pois os acontecimentos não seguem uma linha do tempo organizada e ocorrem de forma subjetiva. Letra D, atemporal, sem nenhuma indicação de sequência ou mudanças temporais. E olha o cronômetro! Vamos analisar juntos, pupilos! A narração não sugere que o foco seja apenas emocional. Pelo contrário, o autor mostra a viagem com uma sequência lógica, com cenário, personagens de outra época e um retorno exato ao ponto de partida. Dessa forma, o tempo narrativo aqui não é psicológico. Então podemos descartar as alternativas A e C. Observem que o texto dá sim pistas claras de tempo. A história começa numa manhã nublada, e mesmo que não saibamos a duração exata da viagem, sabemos que há um tempo inicial, uma duração da viagem do personagem, um retorno ao seu tempo de vida e um encerramento da história. Há coerência e continuidade, portanto, eliminamos a alternativa D. Agora, pupilos, percebam que o tempo da história se desenvolve de modo cronológico. Há uma situação e tempo inicial, numa manhã nublada. Um desenvolvimento, que é a viagem no tempo, e o retorno para a realidade, que é o tempo final. Portanto, a alternativa correta é a letra B de bonitos. Agora a nossa questão é a seguinte: leia o trecho da música Marvin, da banda Titãs, e responda à questão. Meu pai não tinha educação. Ainda me lembro, era um grande coração. Ganhava vida com muito suor, e mesmo assim não podia ser pior. Pouco dinheiro para poder pagar todas as contas e despesas do lar. Mas Deus quis vê-lo no chão com as mãos levantadas para o céu, implorando perdão. Chorei, meu pai disse boa sorte, com a mão no meu ombro, em seu leito de morte. E disse, Marvin, agora é só você, e não vai adiantar, chorar vai me fazer sofrer. Essa música é muito bonita, meus queridos. E o comando da questão é o seguinte, nessa música, o narrador pode ser considerado como: letra A, onisciente, sendo aquele que conhece a história. Letra B, personagem, evidenciado pelo uso de verbos em terceira pessoa. Letra C, onisciente, que conhece os pensamentos dos personagens. Letra D, personagem, evidenciado pelos verbos em primeira pessoa. Tempo na tela!
Vamos analisar juntos, pupilos! Percebam que o narrador não é onisciente, ele não demonstra conhecer a história narrada. Na verdade, ele está contando a própria história, o que já nos mostra que se trata de um narrador protagonista. Portanto, descartamos a alternativa A. O narrador personagem usa verbos em primeira pessoa e não em terceira. E no texto, o uso de verbos em terceira pessoa não aparece. Muito pelo contrário, o narrador fala em primeira pessoa, usando meu pai, ainda me lembro, chorei. O único trecho em que é possível notar o uso da terceira pessoa é na fala do pai do narrador. Então podemos descartar também a alternativa B. Como já comentamos, o narrador não é onisciente, ele não conhece os pensamentos do personagem, nem é explorado o uso de terceira pessoa. Portanto, a alternativa C não pode. Pupilos, nessa música temos o narrador personagem, conhecido também por narrador protagonista, que está contando a própria história em primeira pessoa. E isso é evidente pelos verbos e pronomes como lembro, meu pai, chorei. Então a alternativa correta é a letra D, de estudantes dedicados. Estudantes, espero que vocês tenham aproveitado o encontro de hoje. Nos vemos no próximo Sexto Tempo. Tchau!